Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios está no Novo Testamento. Está entre Mateus e Apocalipse. Achou? É benção. Aleluia. Esta manhã nós tivemos a nossa ceia aqui, amados. E Deus bradou aqui de uma forma maravilhosa. Houve um culto aqui, foi realizado um culto aqui, a ceia da manhã, no período da manhã, no matutino. E Deus falou poderosamente, amado, no nosso meio. Falou no meu coração de uma forma tremenda, não é? E eu, meditando ali no Espírito Santo, estava ministrando a igreja. Eu comecei a entender algumas coisas. Às vezes a gente questiona Deus, né? Às vezes a gente fala, mas por quê? Por quê, Senhor? Ah, mas por que é assim? Mas por que é assado? Né? Às vezes a criatura fica perguntando, questionando o Criador, né? Ah, por que o Senhor me fez assim? Ah, por que o Senhor me fez assado? E a gente também, como pastor, como pregador, a gente muitas vezes tem algumas coisas no nosso coração, a gente fica questionando a Deus, não duvidando de Deus, mas questionando a Deus, dialogando com Deus. E aí o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, a gente fala, oh, Senhor, o Senhor tinha razão. Aleluia. O Senhor verdadeiramente sempre tem razão. E o Senhor quer tratar com a sua igreja, amados. E eu fico feliz, amado, quando Deus está tratando da igreja. Começa comigo, viu? Começa a tratar por mim. Que eu também sou ovelha. Eu sou ovelha que nem vocês. Eu preciso de um pastor. E graças a Deus que nós temos o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. E a palavra, antes de passar e transmitir para vocês, ela passa pelo crivo do pregador, não é? E eu fico feliz quando Deus, Ele nos exorta, quando Ele nos corrige, porque Ele tem interesse, amado, em nós. Se Ele não tivesse interesse em nós, Ele abandonaria. Ele não falaria conosco, Ele não trataria conosco, Ele não nos exortava. Mas quando Ele tem interesse, como Ele tem interesse por nós, o interesse dEle é tão grande o interesse dEle por você, meu amado, que Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu filho. O interesse dEle é tão grande por nós, Fabiana, que Ele se fez carne. Ele sendo Deus, Ele deixou a sua glória, se fez carne e habitou em nosso meio, humilhando a si mesmo. Olha o interesse, tamanho que Ele tem em nós. Muitas vezes a gente passa por uns momentos, a gente fala, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, não, amado, quando a gente passa a olhar por tudo que Ele fez, por todo o projeto universal que Ele elaborou, o projeto da salvação que foi feito lá antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, a gente vê o tamanho do interesse que Deus tem por nós. Começa a compreender a grandeza do interesse que Deus tem por nós. Ele nos ama. Vocês cantaram aqui, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, verdadeiramente, Ele me ama. Não sei se nós correspondemos a este amor muitas vezes. Não sei se muitas vezes nós não correspondemos à intensidade deste amor que Ele tem por nós. Mas graças a Deus, Ele nos entende, porque Ele é Deus, e nós, o pó da terra, não é? E o Senhor nos entende, graças a Deus por isso. Acharam aí, amados? 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, até o verso 32, diz assim, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que,
Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nós te convidamos, ó Pai, e dizemos que o Senhor tem total liberdade em nosso meio para ministrar nos nossos corações a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, é martelo que esmiuça a penha, Senhor. Pai, que a Tua palavra caia no nosso coração, como semente, Senhor. Que ela venha crescer e dar frutos, que ela venha criar raízes, ó Pai amado, em nosso coração. Nesta noite, Pai, fala conosco, Senhor. Traz luz da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Revela, Senhor, meu Deus, a Tua vontade, Senhor. O Teu querer sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Eis que aqui está, Senhor, reunido o Teu povo. Eis que aqui está reunido a Tua igreja, Pai amado. O Senhor, meu Deus, tem total liberdade para falar conosco. Fala, Pai, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Meus amados, um dia desses eu saí de casa, eu fui para São Bernardo, eu peguei o carro, saí e fui para São Bernardo. Fui lá para o centro de São Bernardo, tinha algumas coisas para resolver. Chegando em São Bernardo, eu parei e comecei a pensar. Eu não vi por onde eu passei. Eu não lembrava por onde eu tinha passado. Você acredita nisso? Se levei multa, eu não sei. Mas eu não lembrava por onde eu tinha passado. Quando eu parei o carro, eu fui nesse local, eu falei, mas por onde que eu vim? Eu não lembrava o caminho, eu lembrava o trajeto, por onde mas eu não lembro detalhadamente o que aconteceu nesse meio de trajeto. E eu fiquei pensando, como é a cabeça da gente? Como é a mente da gente? A gente está tão acostumado, quem dirige aqui sabe o que eu estou falando. Porque quem dirige, você não precisa ficar olhando, deixa eu ver se é a primeira, onde que é a primeira, a segunda, onde que é a segunda. Você não precisa, deixa eu ver onde que é a embreagem, você vai colocar, você não faz mais isso. Que vira tão automático, tão mecânico, que você faz despercebido. E assim foi. Eu sabia o caminho, sabia dirigir, estou acostumado com o carro, estou acostumado com o caminho, você nem repara nada e você, quando vê, você já está lá. Não sei se aconteceu isso com você, alguma vez. Já aconteceu de você levantar atrasado, correndo, sair correndo, e você depois fica lembrando, como é que foi? Como é que eu pus a meia? Como é que eu... Não sei se aconteceu isso com você. De tão automático que você faz as coisas. Tão mecânico, tão sistemático, que você está acostumado a isso.
Amados, na vida cristã também nós corremos esse risco de fazermos as coisas por hábito, por costumes. Estamos automatizados. Parece um robô. Tem certeza que você chega na tua casa, você senta, você já tira os sapatos, já pega o controle remoto e já vai procurando os canais. Automático, costume. E foi isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Que nós, amados, meditando aqui nessa palavra, nós também muitas vezes fazemos as coisas automatizadamente, roboticamente. Vem para a igreja, adora a Deus, glória a Deus por isso, volta para casa, a coisa vira uma rotina, um hábito, um costume, e nós não temos mais consciência, a gente não vive mais detalhadamente, tão corrido, tão corriqueiro que se tornam as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos desta noite. O Novo Testamento, ele só me dá dois mandamentos. Dois mandamentos. Que é o batismo e a ceia. São os dois únicos mandamentos que o Senhor Jesus instituiu para a igreja. Batismo é quando você faz uma declaração pública de fé. Quando você levanta a tua mão, Senhor Jesus é meu Senhor e meu Salvador. A Ele eu me rendo, a Ele eu entrego a minha alma. E você desce as águas. É uma declaração pública de fé. Você está fazendo uma declaração. A ceia é a confirmação dessa declaração que você fez. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós estamos declarando, nós estamos confirmando. O Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é o meu libertador. Eu estou confirmando aquilo que eu fiz, a declaração que eu fiz no meu batismo. E muitas vezes a gente faz isso, amados, eu estou acostumado, eu já estou com 34 anos de caminhada cristã. Posso até falar com um pouco de autoridade, a gente entra na mesmice. Está acostumado. Israel também celebrava a ceia, que é a Páscoa. E todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, amados, tinha todo um ritual. Eles comiam as ervas amargas, que era para lembrar, fazer menção ao passado, a dureza das quais sofriam, o chicote que ardia no lombo, era para lembrar. Eles comemoravam com o cinto atado ao lombo, pela fé, estavam preparados para caminhar, calçados com sandálias, porque pela fé eles criam. A primeira Páscoa, quando foi celebrada, foi assim que aconteceu, através da instrução de Moisés. Vocês vão comer ervas amargas, para lembrar o passado, a dureza da escravidão, vão comer o cordeiro, vai passar o sangue sobre os umbrais das portas, vocês vão estar com os lombos cingidos, ou seja, com o cinto amarrado aos lombos, com as sandálias atadas aos pés, demonstrando a saída do Egito. Tinha todo um ritual. E Jesus, ele institui a ceia, justamente no momento da Páscoa, justamente no momento que eles estão comemorando a Páscoa. Eles cearam, ele faz a troca, ele institui a ceia do Senhor. Já não é mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor, do qual nós comemoramos através do vinho e do pão. E ele mesmo disse que esse pão representa meu corpo, e esse suco representa o meu sangue que é vertido em favor de vocês, representando o cordeiro que foi imolado lá no Egito. E a ceia, ela nos leva a meditar e a pensar em três expectativas. Três perspectivas, aliás. Três perspectivas. Maneira de se ver. Três perspectivas. É desenho mecânico, desenho técnico, né? A gente vê três visões, três ângulos, não é? Os evangelhos sinóticos também são feitos de 4 visões, tá? 4 visões, de 4 pessoas, 4 apóstolos. A ceia, ela tem 3 perspectivas. Uma é no passado. A primeira é no passado. Quando diz lá, no verso 24 e 25,
Diz assim, ó, e tendo dado graças, e partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. O que me faz ver nessa perspectiva? Lembrar do passado. Lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Meditar na dor, no sofrimento no qual Ele passou por nós. Por nós. Ele não morreu por si próprio, não, mas Ele morreu por nós. Ele não tinha culpa de nada, Ele morreu por nós, por nossa culpa. E nós muitas vezes não damos atenção devida da qual o sacrifício que Ele fez por nós. Jesus, no passado, Ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele foi um divisor na história. Tudo aconteceu antes dele. E tudo aconteceu depois dele. Na minha vida também foi um divisor de águas. Quando olho para o passado, quando eu lembro do passado, eu lembro o quanto eu era pecador, o quanto eu fazia as coisas erradas, agia de forma indigna. Mas isso é só eu. Você acha que não fazia isso? Acho que vocês não faziam isso. Mas Jesus, na minha vida, Gelson, Ele foi o divisor de água. Minha vida foi dividida, antes dele e depois dele. Tem pessoas, amados, que antes de conhecer Jesus, fazia cada negócio. Pessoas que vendiam o carro. Você lembra disso, Beneval? A pessoa ia vender o carro, estava batendo não só o motor, mas até o certificado. A pessoa colocava banana verde. Você já viu falar disso, irmão? Colocava banana verde, onde que o óleo ali, para ficar bem viscoso, escondia o barulho do motor, para vender o carro. Mas isso, quem faz ou quem fazia, era antes de conhecer Jesus. Foi antes. Crente não faz essas coisas. Amém? Crente não pode fazer essas coisas. O carro está fundindo o motor, eu vou passar para frente. E se tiver um irmão na frente, vai para ele mesmo. Misericórdia. Aquele que roubava, depois que conheceu a Jesus, já não rouba mais. Foi passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que tem uma vida em Cristo. Quando nós paramos para meditar no passado, a gente vê a potente mão de Deus na vida da gente. O quanto Ele já fez, o quanto Ele já trabalhou, o quanto Ele já mudou o caráter nosso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando nós tomamos a ceia, nós devemos olhar para o passado. É verdade que águas passadas não movem moinho, mas muda o caráter e o comportamento de muita gente. Olhar para o passado, lembrar quem fomos, o que fazíamos. Tanta coisa errada. Quanto palavrão. Quantos, irmãos. Eu vou contar uma coisa aqui só para vocês. Está filmando, né? Terrível. Mais uma vez, eu era jovem ainda, tinha 18 anos. Não sei se já contei isso para vocês. Mas que seja para vergonha minha. Mas que seja para a glória do Senhor. Que nisso o nome dele é glorificado. Eu trabalhava numa empresa, eu era caixa dessa empresa. E eu sempre fui menino meio arteiro. Eu era... Irmãos, e eu estava trabalhando, naquele tempo não tinha cheque, era promissória, duplicata, e rolava muito dinheiro. E tudo passava pela minha mão. E a empresa que nós trabalhávamos era, era um depósito muito grande de material de construção, naquela época, né? Em 76, 75, 76, 77, para 78. E ali o ladrão entrou lá, irmãos, um assaltante,
e roubou. Eu tinha um cofre, e ele mandou abrir o cofre. Eu tinha 2 cofres lá, um que era da diretoria e um que era do caixa. Eu abri o que era do caixa, da diretoria eu não sabia a senha. Ele enfiou o revólver debaixo da minha goela, minha garganta, me levantou, acho que 1 palmo do chão. Eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, mas eu subi. E ele limpou, fez a rapa. Abriu a minha gaveta, levou tudo que tinha que levar. Eu nunca tinha passado por aquilo. Fiquei assustado. Passaram alguns meses. Eu estava trabalhando, escutei a mesma voz. Quando ele entrou no escritório, eu falei, meu Jesus, de novo. Naquela época eu não conhecia o Senhor Jesus. Né? Eu devo ter falado outra coisa. Mas ele estava lá. E foi novamente, assaltou. Só que eu tinha um detalhe, e era a orientação da diretoria. Que dia de pagamento, época do dia 10, dia 5, assim, que entrava muito dinheiro. Então, eu ia fazendo pacote de dinheiro, eu chegava no arquivo morto, que era um setor lá que tinha umas pastas lá para cima, lá, eu chegava e jogava aquele pacote de dinheiro. Bolava, botava na sacola, Calice era uma benção. Jogava assim, um monte de dinheiro. Caía lá em cima, lá, e eu continuava fazendo meu caixa. Não é? E nesse tempo, nesse dia, eles voltaram novamente. Nesse dia que eles voltaram pela segunda vez. Era de tardezinha, e o armário já estava forrado lá em cima. E foi aquele fuzuar. Levaram todo o dinheiro embora de novo. Eu nem lembrei. Estava aquele nervoso. Nem lembrei do que tinha acontecido. Passado, porque tinha seguro, tinha tudo. Passado alguns dias, algumas semanas, eu me lembrei daquele dinheiro que tinha jogado lá em cima. Eu falei, olha, ninguém falou nada. Ninguém comentou nada. E eu fiquei quietinho. Irmãos, esperei mais um mês lá. Que era só eu que mexia lá. Era dinheiro. Era dinheiro. E lá, toda noite, amado, quando eu ia fechar o caixa, tinha um soldado lá. Era um cabo da Polícia Militar, ele dava guarda lá, para a gente ter mais segurança. Eu ficava lá até as 8 horas da noite, fechando o caixa. E eu falei, vou ver o que eu faço com esse dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro, amados. Mas era tanto dinheiro, irmãos. Eu nunca contei isso para você, né, Denis? Nunca contei isso para você, não, né? Contei tanta coisa para ele, esse aí é um detalhe que eu não contei. Mas era dinheiro por dentro das calças, por dentro das cuecas. Estava pior que os doleiros aí, amados. O sapato, dentro dos sapatos, você até mancava assim, amados, que não dava para perder tanto dinheiro. Era muito dinheiro, amados. Eu lembro que eu comprei um carro zero, na época, guardei muito dinheiro ainda, e guardava tudo embaixo do colchão. Irmãos, quanta coisa errada eu fiz. Irmãos, eu louvo, irmãos, às vezes eu sento aqui em cima, irmãos, eu fico meditando, falo, Jesus, ô Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece a minha vida, Pai. Se não fosse o tempo do Senhor, teria dado uma caca. Deus tem o seu tempo. Ele não faz nada fora do tempo. Porque Ele conhece a nossa estrutura, mas sabe que nós somos pó. Eu fiz muita coisa errada, irmãos. Fiz muita coisa errada. E eu não me canso de confessar. E toda vez que o Espírito Santo me faz lembrar, de madrugada, às vezes eu acordo chorando. Então, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque para que eu fiz tanta coisa errada que eu cometi. E hoje estou aqui, ó. É terrível, amados. E a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Oh, Jesus, como dói. Tem vezes, amados, que eu acordo assim, não é de sempre não, mas algumas vezes eu acordei de madrugada assim, chorando, lembrando de algumas coisas que eu fiz no passado. Foi o Senhor, foi só o Senhor mesmo para mudar a minha vida.
Só o teu sangue para me limpar. Só o teu sangue para me lavar. Irmãos, eu valorizo isso com uma tamanha, uma força tamanha. Essa segunda oportunidade que Ele me deu, amados. Eu abraço ela. Eu amasso ela. Tão agarrado que eu fico com ela. Senhor, eu quero te honrar. Eu não quero te envergonhar, eu quero te honrar. Amado, o Senhor Jesus é um divisor da nossa vida. Ele é um divisor de água. Ele divide a nossa história, o antes e depois. Quando eu lembro do passado, eu falo, só o Senhor, só o Senhor. Porque, amados, eu tenho certeza que, se depender do homem, eu estava condenado. Quando a gente toma ceia, a gente deve olhar para o passado e ver o tranqueira que a gente... Eu não sei não sei como foi a tua vida, mas eu posso falar da minha vida. Eu me envergonho do meu pecado, mas eu falo para a honra e para a glória do nome dEle, amados. Que diminua eu, mas que Ele cresça, amados, que Ele cresça. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós devemos ter consciência do sacrifício vicário que Ele fez por nós, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele não merecia estar lá na cruz, era eu quem era para estar lá, era eu que devia ser chicoteado, mas Ele fez em meu lugar, Ele ficou lá em meu lugar. A ceia, as 3 perspectivas, uma delas é olhar para o passado. Lá em Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco quando em Cristo, mas Deus provou o seu amor, prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, você percebe isso? Quando eu olho para mim, eu não sou digno de Jesus ter morrido por mim, não, mas eu não sou digno, mas eu não me canso de pedir perdão ao Senhor, não me canso de pedir perdão a Ele. E vou dizer para você, amados, meu coração é leve como uma pena, a minha alma é leve como uma pena, porque verdadeiramente eu reconheço que o sangue de Jesus, Ele me livra de todo o pecado. Aleluia, ainda que teu pecado seja vermelho como escarlate, o sangue do Senhor Ele nos torna branco como a neve. Aleluia. Isso é uma verdade na minha vida, amado. Então, quando eu estou para participar da ceia, eu medito no meu passado e vejo o sacrifício que o Senhor fez por mim e louvo a Deus por isso. É uma perspectiva da ceia. No lado futuro, outra perspectiva, quando eu tomo a ceia, eu penso no futuro. Olha o que diz lá no verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Está falando do futuro. Amados, o ápice da fé cristã é a volta do Senhor Jesus. O ponto mais alto da fé cristã, não é a conquista de uma casa, não. O ponto mais alto da fé cristã não é a conquista de um carro novo, não. Não é a conquista ou a realização de um milagre, não. O ponto mais alto da fé cristã é a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. Não é a esperança do mundo, amado, mas é a esperança da igreja. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar, amado. Ele nos deu essa esperança. Lá no capítulo 14 de João, Ele diz, eu vou e vos prepararei lugar. E se eu vos preparar lugar, eu virei novamente e buscá-los-ei. Para onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Promessa do Senhor, Ele disse que viria nos buscar. Nós temos essa esperança, aconteça o que acontecer, afunde o país ou não afunde o país, aconteça o que acontecer na economia, nós temos uma esperança, amado. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Não quero nem saber o que vai acontecer. Se eu estiver vivo, eu tenho essa esperança. Se eu partir desta vida, eu estou com o Senhor, amados.
Essa é a nossa esperança, meu amado. Esperança que o mundo não tem. O mundo cambaleia de um lado para o outro, desesperados, sem direção, sem ter quem os socorra, sem ter quem os conforte. Mas vós tem o Espírito Santo de Deus que vos consola com esta palavra. O Senhor Jesus vem. Ele vem para salvar, Ele vem para libertar, Ele vem para curar, Ele vem para restaurar, Ele vem, aleluia. É a nossa esperança, amados. É o ápice da nossa fé. É o ponto mais alto da nossa fé cristã. Tanto é verdade que diz aqui, lá em Tessalonicenses, Paulo também escreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Amados, isso é promessa para quem crê. Uma pena, mas que nós, cristãos, a gente é envolvido por tantas coisas, amado. A gente é iludido. No mundo, amados, existe uma fantasia, um espírito de fantasia, um espírito de ilusionismo. E a gente muitas vezes se deixa iludir pelas coisas do mundo. Porque o mundo, ele é atraente. Ele engoda os nossos olhos. E às vezes, nós trocamos ouro por bronze. Nós trocamos preciosidades de Deus por coisas do mundo lá fora. O mundo, ele nos engana. O mundo, ele nos ilude. Amados, nós temos aí uma esperança. Jesus vem. Ele vem buscar o seu povo. O Espírito Santo está preparando a noiva, que é a igreja. Ele está adornando a igreja. Ele está preparando, ele está saculejando a igreja. Ele está chamando a atenção da igreja. Desperta, meu povo, desperta, povo meu, porque eis que veio o teu Senhor. Aleluia. Isso é para a igreja, amados. E depois que o Senhor nos arrebatar, o que vai acontecer? A gente vai ficar dormindo. Vai ficando tocando harpa lá no céu, nas nuvens, lá, que nem os anjinhos aqui, barrigudinhos assim, fica tocando. É isso? Não, amados. A gente vai reinar com o Senhor aqui na terra. 1000 anos aqui reinando na terra. Que bênção, amado. E nós muitas vezes nos apegamos com tão coisas pequenas, sendo que o Senhor tem grandezas para nós, amados. Essa é a esperança que nos faz prosseguir. Essa é a esperança que faz com que nós não venhamos desistir. Esperança. O povo de Deus tem uma esperança. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo: nós vamos tomar a ceia porque ainda Ele não veio. Nós vamos continuar tomando a ceia porque o Senhor vem. Promessa do Senhor. A outra perspectiva, amados, é do presente. É pessoal. Lá no verso 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Este é o tema da palavra de hoje. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Isso, amado, é muito profundo. Isso é muito profundo, amados. Porque, amados, que Jesus fala que se nós comemos o pão e bebemos o cálice indignamente, nós nos tornamos culpados do corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo chega a advertir que no meio de vocês tem muitos doentes. No meio de nós tem pessoas que estão dormindo. No nosso meio tem pessoas fracas. Por quê? Porque muitas vezes, mas não tomamos a ceia de uma forma digna. Fazemos
displicentemente, indignamente, ou mecanicamente. É a mesma coisa que você vai ao banheiro de manhã, vai escovar os dentes, pega a escova lá, só passa a pasta lá e deixa para lá, mas você não passou ali um fio dental, você não limpou o dente, para você está limpo, a boca está limpa, os dentes estão escovados, mas não está não. Quando participamos da ceia do Senhor, de forma displicente, inconsequentemente ou inconsciente, nós nos tornamos réu, culpados pelo corpo de Cristo. Essa forma mecânica, essa forma costumeira, participar de qualquer forma. Os judeus, quando eles participavam da Páscoa, tinha todo um ritual, amados. E nós, como cristãos, que somos herdeiros da fé judaica, nós muitas vezes, tudo é pela graça, tudo é pela graça, tudo é pela graça. Não é não. A graça também tem o seu preço. Como é que eu posso participar da mesa estando em pecado? Como é que eu posso participar da mesa se eu estou com meu irmão atravessado na garganta? Não posso. Nos tornamos indignos, nos adoecemos, e muitas vezes adormecemos na fé, na esperança, na alegria, na comunhão. Amados, a ceia é algo muito sério, foi as únicas duas instituições das quais Jesus estabeleceu na sua igreja, batismo e ceia. E o Senhor tem colocado isso no meu coração, desperta meu povo, alerta meu povo, porque tem muitos que já dormem, estão cochilando na fé, estão cochilando na comunhão. Desperta o meu povo, porque meu povo não sabe o que faz. É duro, amados, porque se tornou mecânico. Tem pessoas, meus queridos, que têm consciência disso, mas no dia da ceia, eu não vi. Ele arruma lá uma desculpa. Eu não estou bem, esse mês aqui eu fiz algumas coisas erradas, e não vem. Outros participam de uma forma inconsequente. Está com o seu líder atravessado no pescoço, mas participa da ceia. Está bronqueado com o pastor, está bravo com o pastor, mas participa da ceia. Pede dinheiro emprestado para o irmão e não paga, mas participa da ceia. Não pode. Sabe por quê? Porque nós acostumamos. Aí as coisas não vão bem. Aí a alegria não é mais a mesma. Aí a comunhão não é mais a mesma. Ele não entende por quê. Mas o sangue de Jesus, amado, Ele nos liberta. O sangue de Jesus, Ele nos livra. O sangue de Jesus, Ele nos limpa de todo o pecado. Mas nós temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo. Como cristãos, como amigos de Cristo. Amados, Deus é luz. Deus é santo. E todas as vezes que eu me aproximo de Deus, a luz dele aumenta mais e mais. A claridade da sua luz, ela invade o meu ser mais e mais. E eu vou enxergando o quanto pecador eu sou. Quão errado eu tenho andado. Porque Deus, Ele revela. A palavra de Deus, ela é espelho. O apóstolo Tiago diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é como se fosse um espelho do qual nós contemplamos a nossa face. Irmãos, é incrível que nos dias de hoje, o culto ao corpo que se instalou, pelo menos aqui no nosso país,
Mas as pessoas estão preocupadas com o corpo. Ele malha. Quer formar um corpo. E quem usa, eu tenho visto algumas reportagens que o camarada injeta umas injeções, fica com o negócio tudo caído. Mulheres que colocam injeção no bumbum, fica com o bumbum lá na coxa. Culto ao corpo. Uma preocupação com o corpo. Uma vaidade com o corpo. Uns com brilhantina no cabelo. Eu vou falar. Mas muitas vezes nós nos preocupamos somente com aquilo que é exterior. A essência é a nossa alma. Você não é esse corpo que está aí não, amados. Você é aquele ser que está aqui dentro de você, ó. Porque o que está aqui fora está preocupado com coisa banal. Irmãos, eu tinha um corpo atlético. Tinha umas coçonas, tanto exercício que eu fazia, tanto jogava bola. Tinha uma patola aqui, assim, que tem uma chapa aqui, ó. Hoje em dia eu me olho no espelho, eu olho para minhas coxas e falo, meu Jesus. Fininho, os cambitos fininhos. Acaba, tudo passa, irmãos. Eu vejo umas fotos quando eu era jovem, tinha o cabelão, hoje não tem nada. Do dente nem se fala, porque o dente nunca foi bom. Tudo passa, amados. E a gente está preocupado. A gente tem aquela preocupação de estar lá no espelho todo dia. Está lá, ó. Fica procurando lá. Eu não faço mais isso, porque já foi meu tempo. Fica procurando espinha para estourar. Fica procurando, cravo, né? Cravo, aquela bolinha preta. Fica procurando, vendo as rugas. A preocupação. Mas quando nós deparamos com a palavra de Deus, ela revela quem nós somos lá dentro, o nosso caráter. E é isso que interessa para Deus, amados. O nosso caráter, o nosso ser. E não aquilo que nós temos, não ter, mas o ser. É o que importa a Deus. Igreja, acorda. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim, ó, então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados, quando nós nos deparamos com Deus, a gente vê o tamanho da pecaminosidade que nós somos. É revelado em nós. Manoá, pai de Sansão, quando eles tiveram a visão do anjo, ele falou para sua mulher, mulher, vamos morrer, nós estamos mortos, porque nós vimos a Deus. Irmãos, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou parecendo com Deus, amado. Quando, amado, nos é revelado o nosso pecado, a Bíblia fala que não é para você deixar de comer o pão e beber o vinho, não. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Mas que nós viemos fazer isso de forma digna, de forma consciente, em nome de Jesus. Peça perdão, reconheça, amado, o teu pecado. Se humilhe diante de Deus. Reconheça o quão pecador você é. Eu tenho certeza que nessa noite, amado, o Espírito Santo de Deus, ele aquebrantará o nosso coração e nos revelará a sua vontade em nome de Jesus.